Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, juntou-se a outros 7,5 milhões de cidadãos norte-americanos que já foram diagnosticados com o novo coronavírus no país. Trump, inclusive, entrou para a estatística daqueles casos mais delicados, que necessitam de internação. O presidente, candidato à reeleição pelo Partido Republicano, está muito bem, apesar de ter precisado de suporte de oxigênio, segundo a própria equipe médica. O fato é que, uma vez internado, o líder norte-americano fez tratamento com uma série de medicamentos. Entre eles, não esteve a cloroquina, tão defendida por Trump durante um bom tempo. Ele recebeu, na verdade, doses de dexametasona, além de remdesivir e anticorpos monoclonais. Yesterday evening, he received his first dose of IV remdesivir, and our plan is to continue a 5-day treatment course for remdesivir. Nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, a gente fala sobre as opções de tratamento da equipe médica do presidente dos Estados Unidos. Por que foram esses os medicamentos escolhidos e o que eles explicam sobre a gravidade do caso de Trump? Minha convidada é a Ellen Mendes, repórter da área de saúde da equipe do Sempre Família, aqui da Gazeta do Povo. Ô Ellen, desde o primeiro momento houve uma preocupação em dizer que o presidente Donald Trump estava bem, né? Acontece que nesse domingo os médicos disseram que ele iniciou um tratamento com a dexametasona. Isso pode indicar que o caso dele foi considerado grave, até mais do que se imaginava inicialmente, hein, Ellen? Pois é, Márcio. Quando o Trump foi levado ao hospital na sexta-feira, a Casa Branca informou que ele estava sendo internado por precaução. E a equipe médica que está atendendo o presidente disse no sábado e no domingo que ele está muito bem. He's in exceptionally good spirits, and in fact, as we were completing our multidisciplinary rounds this morning, the quote he left us with was, "I feel like I could walk out of here today," and that was a very encouraging comment from the president. Mas uma fonte da Casa Branca enviou um comunicado para os jornalistas no sábado, dizendo que o estado dele tinha sido preocupante no primeiro dia dos sintomas. Outra fonte também informou que ele recebeu suplementação de oxigênio e, por fim, o médico de Trump confirmou que ele recebeu oxigênio em 2 ocasiões, mas não deu detalhes sobre os níveis de oxigenação do presidente. E, de fato, o Trump apareceu de surpresa dentro de um carro para os seus apoiadores que estão reunidos em frente ao hospital. Ele também publicou vídeos e fotos que mostram ele trabalhando no final de semana e ele não parece doente. I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back. Mas, na entrevista coletiva de ontem, médicos disseram que o Trump começou o tratamento com a dexametasona, que é um medicamento indicado para quem está sofrendo os sintomas mais graves de Covid. Então, isso poderia indicar que o quadro dele é mais grave do que o que foi informado. Mas especialistas também têm especulado na imprensa e têm comentado que talvez os médicos estejam usando um tratamento mais agressivo porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Eles também têm especulado se o próprio Trump não estaria direcionando o seu tratamento, exigindo medicamentos mais arriscados, para melhorar logo. E essa situação tem até um nome, que é a síndrome VIP, que é quando pessoas que são muito importantes, muito proeminentes, não recebem um tratamento médico adequado, porque os médicos não querem se arriscar, ou porque eles obedecem prontamente os pedidos dessa pessoa famosa. Pois é. E o que é exatamente a dexametasona, hein, Ellen? Esse é um medicamento corticosteroide barato que já é usado na medicina há bastante tempo. Ele serve para reduzir a reação exagerada do sistema imunológico, que é uma reação que pode acabar levando os pacientes de Covid à morte. Então, a dexametasona é usada quando a condição do paciente já está bem deteriorada. Em quem tem sintomas mais leves e ainda está no início da doença, esse medicamento, além de não ajudar, ele pode até agravar a situação. Então, como que funciona exatamente? A dexametasona atua reduzindo as inflamações do organismo. E a Covid provoca inflamação do pulmão, do coração e de outros órgãos. Então, o remédio atuaria contra esse sintoma, da inflamação, ajudando a recuperação de casos graves, que são aqueles pacientes que já estão internados, recebendo ventilação. E é bem importante ressaltar que em pacientes que ainda estão com sintomas leves,
o medicamento pode piorar o quadro, porque ele tem exatamente esse efeito de imunossupressão, né? Ou seja, ele baixa as defesas do organismo e isso no começo da infecção vai fazer com que o vírus se replique ainda mais no corpo. Então, por isso, né, novamente, ele só é indicado para quem já está com um quadro mais grave de inflamação no hospital. No começo de setembro, uma série de estudos, né, grandes mostrou que a dexametasona, além de outros corticoides, podem sim reduzir o número de mortes em pacientes mais graves de Covid. Então, o medicamento passou a ser fortemente recomendado para esses casos. Tem um detalhe que me chama a atenção aqui também, né? Você falou dessa hipótese, talvez, do próprio presidente Trump ter solicitado, talvez, esse tratamento mais agressivo, enfim, no caso a dexametasona. O fato é que tudo que o presidente tomou até o momento, está fazendo esse tratamento, o presidente norte-americano, não está incluído aí a cloroquina, né? Que ele tanto defendeu. Se nem ele tomou, né? Como eu disse, que tanto defendeu, será que dá para dizer que a cloroquina está enterrada de vez como uma alternativa de tratamento à Covid, Ellen? Pois é, Márcio. O presidente Trump promoveu a hidroxicloroquina, né, em vários momentos durante a pandemia, e em maio ele chegou a dizer que estava tomando esse medicamento como forma de se prevenir do coronavírus. A lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. Bom, mas eu conversei hoje com a presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas e ela me disse que para a classe científica a hidroxicloroquina já está enterrada, né? A gente sabe que tem muitos médicos, especialmente no Brasil, que têm receitado o remédio para pacientes de Covid com base nas suas experiências no consultório, mas tem vários especialistas que dizem que os estudos maiores e mais bem desenhados, né, já mostraram que a hidroxicloroquina não tem benefício na redução de mortes ou de sintomas graves da Covid. Nos Estados Unidos, a hidroxicloroquina recebeu uma autorização para uso emergencial no início da pandemia, mas quando esses estudos foram saindo, essa autorização foi revogada. O que pode mudar, segundo esse especialista com quem eu falei, é o pensamento entre a população em geral, né, que pode passar a perceber que o apelo feito por políticos em defesa desse remédio é mais político mesmo, já que, como você falou, o próprio presidente americano, um dos maiores defensores da hidroxicloroquina, quando precisou, não tomou. Pois é. Quem sabe isso ajude, então, muita gente a entender o que a ciência vem entendendo há algum tempo, né? Que não tem essa eficácia no medicamento. Bom, a gente falou que o presidente Donald Trump teve esse tratamento com a dexametasona, né? Confirmado pela equipe médica e tal, mas também teve outros, né? Eu queria falar também, Ellen, sobre os anticorpos monoclonais, que também foram usados nessa terapia aí do presidente dos Estados Unidos. O que são exatamente, como que funcionam, hein? Bom, os anticorpos monoclonais são anticorpos sintéticos, né? Ou seja, eles são versões feitas em laboratório dos anticorpos humanos que combatem o coronavírus. No caso desse que o Trump está tomando, né, ele é feito pela empresa Regeneron a partir de anticorpos feitos primeiro em camundongos modificados geneticamente para produzir essas proteínas, né, do sistema imunológico idênticas aos dos seres humanos. Esses anticorpos são, então, cultivados em laboratório e clonados em quantidades enormes para produzir, então, essa medicação. O princípio é o mesmo daqueles tratamentos que usam soro de pessoas que se recuperaram de Covid, né? Esse soro com anticorpos contra o coronavírus é, então, injetado em quem está infectado, mas ainda não produziu os anticorpos naturalmente, né? Para dar uma ajuda para o organismo combater o vírus. Então, o princípio é o mesmo. Várias empresas estão testando os anticorpos monoclonais e a Regeneron anunciou os resultados dos seus primeiros testes em humanos há bem pouco tempo, assim, há algumas semanas. E a empresa disse que a sua terapia ajudou os pacientes no início da doença. O tratamento já é usado para outras doenças, esse tratamento, Ellen? Essa técnica já é usada há bastante tempo no tratamento de câncer, há pelo menos uma década, né, na oncologia. E, nesse caso, os anticorpos atuam contra as proteínas do tumor, para fazer com que eles reduzam de tamanho. Tem outras especialidades que também usam essa técnica, né, entre elas a oftalmologia, reumatologia, nefrologia e outras, mas, em geral, ela é uma técnica bastante cara. Essa técnica de anticorpos monoclonais sempre surge quando aparece um novo vírus, né? Foi assim no caso do Ebola
que esses medicamentos foram testados contra a doença, mas geralmente eles funcionam melhor no início das infecções. Yesterday evening, he received his first dose of IV remdesivir, and our plan is to continue a 5-day treatment course for remdesivir. Bom, e o presidente Donald Trump também recebeu o Remdesivir, né? Qual que é o efeito esperado para esse medicamento aí no caso da Covid? O Remdesivir é um antiviral que foi criado para combater a hepatite C. Depois ele também foi testado contra o Ebola, mas sem muito sucesso nesse caso nos testes clínicos. Estudos mostraram que o Remdesivir reduziu o tempo de internação de pacientes com Covid. E o remédio tem aprovação para uso emergencial nos Estados Unidos, mas no Brasil tem aprovação só para estudos clínicos. Ele é um medicamento caro, fabricado por uma empresa americana que se chama Gilead, e também tem sido usado nos pacientes com sintomas mais avançados de Covid. Aí mais um caso, então, que mostra, né, talvez, o estado aí do presidente Donald Trump, que não foi assim tão simples, né, quando começaram a aparecer os sintomas aí da Covid. Esses tratamentos aí a gente citou, né, que foram feitos, vamos colocar sob essa perspectiva, né, foram usados no tratamento do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, são vistos como tratamentos importantes para uma pessoa bastante importante. Será que de alguma maneira esse tipo de terapia, esses tratamentos podem impactar o tratamento contra a Covid daqui para frente? Eu pergunto, por exemplo, até aqui no Brasil, talvez médicos passarem a adotar mais um protocolo de tratamento parecido com esse. Pode ter algum tipo de impacto esse tipo de tratamento, Ellen? Pois é, Márcio, essa é uma possibilidade mesmo, mas acho que a gente ainda precisa ver o que vai acontecer. Né, porque os medicamentos que o Trump recebeu, eles são experimentais, né, especialmente no caso dos anticorpos monoclonais, que não estão disponíveis para a população nem nos Estados Unidos ainda lá. Lá eles ainda estão passando por estudos clínicos, né, nas fases finais, e cada caso de paciente que deseja usar esse medicamento, que precisa, eles precisam de uma autorização individual do FDA americano, né, e no Remdesivir também ainda, né, os testes para o Covid não foram concluídos, e ele também é um medicamento caro, né, não tem uma ampla disponibilidade dele aqui no Brasil. Então a gente precisa ver realmente se isso vai ter algum impacto aqui na decisão dos médicos, né, durante essa pandemia. Pois é, vamos acompanhar. Ellen Mendes, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos, até a próxima. Eu que agradeço, Márcio. Ponto final nesse episódio aqui do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de vídeos que estão disponíveis no YouTube, vídeos inclusive de entrevista coletiva da equipe médica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que foram veiculados pela rede de TV norte-americana NBC. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem do Leonardo Bestloff e direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!